Galera, esse aqui é um daqueles programas, tá? Em que a gente bota a bola no chão pra gente entender boa parte dos problemas brasileiros. Porque eu ia fazer um compilado de pequenos fatos, né? Hoje, o Riso tava levantando. Mas os pequenos fatos nos levam quase sempre a grandes problemas. E como quase todos os fatos no Brasil se relacionam a grandes problemas, hoje a gente precisa chegar nos grandes problemas. Eu tô sendo bem claro, tá? Naturalmente, o STF, ele tá julgando o Bolsonaro e logo mais o Bolsonaro vai tomar uma condenação, muito provavelmente, e deve ir em cana, muito provavelmente. Há essa discussão sobre a anistia de pessoas que participaram, ou não, na prática sim, de uma tentativa de golpe de Estado, no caso deles como rescaldo, mas a intenção era essa. E por que essas pessoas fizeram isso? E por que há na imaginação do brasileiro a ideia de que se nós não fizermos um golpe, nós não vamos resolver os problemas daqui? Porque se vocês pensarem direitinho, tá? Até mesmo quando nós falamos, nós precisamos de uma nova Constituição, isso significa que, de acordo com o arranjo que nós temos, não é possível a gente tornar o Brasil um país que a gente considera decente para viver. E existem muitas razões que impedem o Brasil de ser um país decente para se viver, certo? Acho que todo mundo concorda que a nossa vida aqui nesse país é uma vida desgraçada, é uma vida horrorosa, e por mais que a gente tenha qualidades intrínsecas, vamos dizer, na cultura brasileira que nos fazem especiais em muitas coisas, nossos defeitos, eles abundam e eles são percebidos de maneira muito óbvia. A falta de respeito pelo outro, certa indolência em muitos momentos, aí a gente precisa colocar certa tolerância com o absurdo, o patrimonialismo que nos é comum, e isso nos impede claramente de nos tornarmos uma nação séria no grande concerto internacional das nações, tá? Então o Brasil é um país problemático, e eu vou trazer um caso, e deste caso específico é um grande vídeo do Pedro, eu vou derivar toda uma discussão. O Pedro Deirô, o famoso Pedrão Tomates, ele fez um dos vídeos mais importantes do Brasil. Vamos começar com o senhor Pedro. O que acontece? O Pedro Deirô pegou um vídeo da Anitta, vocês devem ter visto, saiu um vídeo agora da Anitta, falando que o agro, ele precisa das chuvas que vêm das reservas indígenas, que é uma correlação entre sucesso da agricultura com a presença de reservas indígenas, o que é sempre estranho, e a gente vai ver, assim, o Pedro desmonta, só que o Pedro vai abrir um problema, e o problema que vai ser aberto pelo Pedro é tão importante que ele vai suscitar discussões que, tal qual todas as outras grandes discussões estruturais do Brasil, vão terminar num problema. Como é que a gente resolve isso, e por que a gente nunca conseguiu mexer nisso? Então vamos lá. Rapidinho aqui, você sabia que 80% do agro no Brasil depende das chuvas que vêm das terras indígenas? Ô louco, calma lá, Anitta, 80% é um número muito alto. Da onde você tirou essa estatística? Da tatuagem? O fato é que afirmações extraordinárias requerem provas extraordinárias. E então eu fui pesquisar da onde surgiu essa história e você não vai acreditar o que eu descobri. E falando de Anitta, o buraco é bem mais fundo do que vocês estão imaginando. Sim, de fato, esse estudo existe. Foi publicado pela matemática Marina Hirota. Mas há algo bastante curioso na divulgação desse estudo. Ele foi publicado sem a revisão dos pares, o que o torna vulnerável ao viés da extrapolação preliminar. Basicamente, quando um estudo é publicado, ainda mais um estudo que faz uma afirmação tão grandiosa como essa, dizendo que 80% das chuvas brasileiras vêm de terras indígenas, é normal que outros cientistas então revisem aquele estudo para que ele seja publicado, formando um consenso. Mas nesse estudo isso não foi feito, e a própria cientista disse que o maior interesse do grupo era causar impacto e influenciar políticas públicas. Olha só, isso já começou a dar aquele cheirinho de militância travestida de ciência, mas foi vendo o resto do vídeo que caiu a ficha. Olha isso. Tem gente querendo abrir essas terras para garimpo, mineração, hidrelétrica. O diabo está no detalhe. Perceba que a Anitta fala mineração. É aqui que tá o pulo do gato. Não passa o vídeo que eu te explico. Marina Hirota, a responsável pelo estudo, é vinculada ao Instituto Serra Pilheira e já recebeu mais de R$1 milhão da instituição para fazer a sua pesquisa. Mas quem é o Instituto Serra Pilheira, você me pergunta? É simplesmente o multimilionário instituto fundado por, rufem os tambores, João Moreira Salles, o bilionário brasileiro que se acha classe média e herdeiro do Itaú. A família de... Eu vou entrar nos Moreira Salles, porque assim... Eita. Mas bom, enfim, metaforicamente, assim, se o nosso projeto um dia der certo, nós vamos ter que entrar nos Moreira Salles. Lá ele. É verdade. Vamos lá. Isso quer dizer, nós somos classe média alta. O cara é bilionário. E seria esse bilionário? O cara é bilionário. Família de fazendeiro, a família dele se de Minas Gerais, família, assim, aristocrática antiga do período colonizatório. Ele tá aqui, né? Período colonizatório, período colonial.
desculpa. Ele tá aqui, né, exercitando suas culpas, né? Assim, ele não exercita suas culpas na hora, por exemplo, de entregar as cotas das empresas da qual ele é dono pra, sei lá, para as vítimas do machismo, racismo estrutural, né? Aí não é, né? Mas vamos lá. Apenas um filântropo desinteressado ou será que haveria alguma forma de conflito de interesse nessa história inteira? E se eu te contar que a maior parte da fortuna dos Moreira Salles não vem do banco, que já é bem grande, e sim, tanananan, de mineração de nióbio. Em 2013, a mineradora valia 13 bilhões de reais, enquanto a participação dos irmãos no banco apenas 7 bilhões. É uma das 10 mineradoras mais lucrativas do mundo, com uma margem de lucro de 37%. E é praticamente um monopólio, sendo responsável por 85% da produção do nióbio mundial. O nióbio, para quem não sabe, é um material muito usado em tecnologia de ponta e na indústria bélica, na indústria de guerra. E o que um monopolista odeia mais que tudo? Concorrência. O que será que poderia existir no subsolo de algumas reservas indígenas brasileiras para deixar o Moreira Salles tão preocupado? Um bolo de nióbio para quem acertar? É sabido que as reservas indígenas Raposa Serra do Sol e Morro dos Seis Lagos são ricas em nióbio no subsolo. Inclusive, Morro dos Seis Lagos suspeita-se que é uma das maiores reservas do mundo. Imagina pra você, né, dono de um monopólio, se um concorrente seu resolve vir e explorar essas riquezas? Acho que você não ia gostar. Então, para João Moreira Salles, militar sobre a preservação dessas reservas não é simplesmente sobre a preservação da natureza ou pelo meio de vida dos índios, mas lutar para manter o seu próprio privilégio. E a cereja do bolo? Qual foi o veículo de imprensa responsável por publicar o estudo que não foi revisado pelos pares? Piauí. Uma chance para vocês adivinharem quem é o fundador da revista Piauí? João Moreira Salles! E aí fica um monte de idiota útil como a Anitta e a militância de esquerda defendendo essas pautas na internet, quando muito provavelmente só estão sendo manipulados por um bilionário para manter o seu próprio monopólio. Segue o perfil e compartilha esse vídeo que logo tem a parte 2. Esse buraco é muito mais embaixo. É rapidinho. Esse vídeo do Pedro é sensacional, né? Novamente parabenizo o Pedro. Veja só a pesquisa que ele fez. Ele foi atrás da pesquisa, ele foi atrás do instituto, ele foi atrás da grana que financiou, ele foi atrás do dono da revista, ele foi atrás de onde tem nióbio. Porque essa discussão sobre nióbio não é de hoje. Essa discussão sobre minérios raros, sobre minérios utilizados na indústria aeroespacial, indústria bélica, sobre os Moreira Salles terem reservas de nióbio, tá? Isso aqui, essa discussão é bastante antiga aqui no Brasil, tá? E é natural, tá? Que a gente se depare, toda vez que a gente vai chegar em assuntos importantes no Brasil, que esses assuntos vão convergindo para os interesses tradicionais de uma determinada elite que a gente tem no Brasil. Veja, quem são os Moreira Salles, meus amigos? Os Moreira Salles são, antes de tudo, membros de uma determinada elite colonial. São gente, vamos dizer, antiga aqui em território nacional. Gente dona de fazendas, fazendeiros que eles vão mudando de setores. E essa elite que se reproduz entre si, que se conhece e que exerce seu poder no país de maneira patrimonial, essa elite precisa manter um determinado estado de coisas para continuar comandando o Brasil como os comanda. E o Brasil é comandado pelas mesmas pessoas, tá? Há muito tempo. Logicamente, quando você fala mesmas pessoas, a gente tem que falar, Renan, que são as mesmas famílias? Às vezes sim, mas são as mesmas categorias de pessoas, entenderam? Há um misto de famílias tradicionais ligadas a um agro que outrora foi bastante improdutivo, que usaram, vamos dizer, certos privilégios, certas participações políticas para obter crescimento em outros setores, sim. E essas pessoas foram reproduzindo seu modelo em outros setores, sim. E aí eles reproduzem sua forma de ser nesses outros setores. Então, natural que um patrimonialista agrário como o Moreira Salles, na origem deles, da família, ele vai ser um patrimonialista bancário, no Unibanco, no Banco Itaú, e um patrimonialista no campo da mineração. Porque eles serão o que eles são. Está na alma da elite dirigente do Brasil ser isso. E aí você percebe que várias discussões que interferem no seu dia a dia não são sobre o índio, o trans versus não sei o que, o protestante versus o cara da Umbanda, né, o esquerda versus direita. Isso é como se fosse um detalhe que vai te mantendo numa discussão, sendo que você não entra, você não invade o cerne da questão. E o problema no Brasil é que a gente nunca entra no coração do problema. O coração do problema, tá, ele tá preenchido, é como se eu tivesse um blazer aqui, aí tem uma camisa, eu tenho uma camada de pelos, né, bem nojenta, minha pele, derme, epiderme, essas coisas, passo por uma camada de gordura, uma camada muscular, passo pelas costelas, e aí eu chego no
coração. Ou seja, são muitas camadas que você tem que preencher. E essas camadas a gente pode dar o nome de ideologia, tá? De discurso, tá? De propaganda. Chamemos do que quisermos, tá? Na prática, para você entender o problema brasileiro, que é um estado muito arcaico e muito patrimonial, e que é uma sociedade arcaica, patrimonial e dirigida por uma determinada elite, você precisa entender que essa elite, ela sabe jogar e sabe entender a lógica da contemporaneidade, por exemplo, discussões identitárias, discussões agro versus índios, tá? Como ferramentas de manutenção dos seus próprios privilégios, da sua própria estrutura de poder. Então, quando você olha, né, você vai falar, tá, Renan, mas fala como isso se dá em outros lugares. Entenda uma postura do Centrão. Entenda como o Centrão vota. Entenda como funcionam as oligarquias no Nordeste. Vou pegar um outro tema, que é um tema que já não é o Pedro que tá tratando, sou eu que tô tratando. COP30, Pará. Quem é do Pará que tá aqui no chat sabe que os Barbalhos são uma família poderosa no Pará já há certo tempo. Os Barbalhos fazem a manutenção da sua estrutura de poder no Pará. Os Barbalhos que têm essa determinada estrutura de poder no Pará, eles fazem acordos e estão com os governos de acordo com, né, de acordo com as suas necessidades específicas. Os Barbalhos receberam uma COP de presente porque foram leais ao grupo político do Lula. Os Barbalhos têm participação no governo Lula. Eles ganham de presente uma COP. Os Barbalhos administram o Pará, tá, com a anuência democrática da população do Pará, porque vota neles na prática, e eles o fazem com uma determinada visão sobre quem são aqueles súditos. O cidadão paraense não é um cidadão. Por mais que o cidadão paraense julgue ser um cidadão. O cidadão paraense é no máximo um súdito, ele é um servo, e ele é tratado como um animal. Então Belém, que é a cidade mais favelizada do Brasil, vai receber uma COP, porque um COP é um prêmio pros Barbalhos. É como se a nobreza que administra o grão Pará receba um prêmio lá do Império, né? A gente tem que tratar Brasília, talvez também como uma estrutura imperial, então o Império, representado pelo rei, pelo imperador em Brasília, chega pro seu rei vassalo Barbalho no Pará, oferece aquilo, Barbalho vai andar com certa corte nacional e internacional, o povo, viva nosso rei Barbalho, é isso, e o povo volta pros seus barracos pra viver sua vida miserável, ou migrar para outros estados, como tá acontecendo, né? A gente sempre falou muito, migrantes da Bahia, migrantes do Ceará, migrantes da Paraíba, migrantes pernambucanos, São Paulo tem todos esses aí. Hoje em dia a nova onda é o migrante paraense, todo mundo, no sul do Brasil, a quantidade de paraenses, né, tá lotando, paraenses saindo, então assim, não tá dando muito certo o reino do Grão-Pará. Por que funciona assim? Por que tem que funcionar assim? Veja, o Brasil é feito dessa determinada ordem e a gente não pode negar que a nossa história é cheia de golpes, né? Você teve o próprio golpe que instituiu a República no Brasil, que derrubou o Império, mas se a gente entender direitinho a própria formação do Império, o Império, ele se dava tendo como base essa manutenção de estruturas oligárquicas regionais que aceitaram a autoridade central no Rio de Janeiro, ali do nosso imperador, do Dom Pedro I, depois do Dom Pedro II, né? Eles aceitam essa estrutura e mantêm, através agora de uma nova estrutura nobiliárquica, né, suas posições locais. Depois isso aí se transforma na república, né, e você mantém esses coronéis, esses líderes locais. E isso está, vamos dizer, óbvio, isso está na história brasileira. Agora, essas elites, elas vão brigando. Então você tem a República do Café com Leite, ela cai, surge Vargas tenta instituir novas oligarquias, e a história brasileira é uma história de substituição e tentativa de montagem de oligarquias que vivem da extração de recursos de um povo sofrido, um povo muito pobre, e de uma tentativa de se adaptar à modernidade que é sempre manca. Basta ver já ainda no século XIX que o Brasil não consegue sair da escravidão cedo. O Brasil, eu acho que é o último país, né, que importa aí a abandonar a escravidão, né? Então é meio doente isso, né? Como a gente se atrasa a se adaptar à modernidade, a direitos, essas coisas. E aí o século XX é uma história de golpes. Então o Brasil toma golpe o tempo todo, várias constituições diferentes. Mesmo assim você não consegue alterar essa estrutura. Tanto que quando a gente tem o golpe de 64, a gente tem os militares assumindo o poder ali, né? Derrubam a estrutura montada, assumem o poder, só que efetivamente eles não alteram as estruturas locais de poder. Pelo contrário, eles montam um partido para fazer aquele simulacro de democracia. E esse partido era o Arena, e a Arena era uma fusão do universo dos militares com o universo das oligarquias regionais. Então o que era a Arena, a direita na ditadura militar? Ela era, vamos dizer, uma conjunção de oligarquias regionais no Brasil que enfrentavam o MDB, que representava uma estrutura da modernidade, mesclando esquerda, alguns líderes tradicionais e também oligarcas mais modernos locais e tal, numa fusão que depois se dissolveu em vários partidos, tá? Mas se você pegar quem eram os filhos do Arena, olha, os filhos do Arena, você vai pegar o PP, você vai pegar o PFL, que depois virou DEM, que agora é União Brasil, e você vai pegar todos esses partidos, é o partido que a gente chama da velha direita brasileira, que é onde estão os oligarcas brasileiros tradicionais, tá? E essas estruturas que, vamos dizer, poderiam ter sido abaladas, porque a ditadura militar era uma ditadura militar, ou seja, eles
faziam, né, eles tinham armas, né, eles poderiam de alguma maneira ter alterado esse aparato de poder, que é o aparato de poder mais baixo, mais corrupto que a gente tem, que é a república, ao mesmo tempo dos Edinaldos, que o Edinaldo é uma expressão disso, que é a república dos barbários, que nós estamos falando. Então vocês estão assistindo, eu venho falando sempre do negócio da COP, porque é muito importante a gente digerir o que tá acontecendo, né? A COP é isso, é um rei local, um rei vassalo, que é um barbário recebendo um prêmio e tocando aquilo. É o Edinaldo na CBF, é o barbário no Pará, e é o Moreira Salles com suas fazendas, com seu nióbio. Veja só, né? O Edinaldo é aquele homem, né? É aquele aventureiro descrito pelo Sérgio Buarque de Holanda, né? Que ele vai subindo em determinadas estruturas, sempre louco para chegar numa determinada posição de poder e mostrar pro mundo que ele tem poder. O Edinaldo é o aventureiro do Sérgio Buarque de Holanda, que vai criando suas relações patrimoniais. Então, quando o Edinaldo vai e estabelece super salários pros presidentes das federações, então os caras ganham mais de 200 mil reais de salário por mês, ele tá comprando os caras pra ele se manter nessa posição. A posição é um fim em si mesmo. Alguém aqui acha que o Edinaldo tem um grande plano de modernizar a CBF ou de tornar o futebol brasileiro minimamente competitivo? Não, os clubes brasileiros estão quebrando, a gente acompanha isso. A seleção brasileira hoje é uma piada e a CBF mais do que nunca está pagando bem os seus diretores. Então, lógico que é esquisito, soa maluco, mas por quê? Porque o que interessa pra um cara como o Edinaldo é o poder pelo poder, é se tornar ele um nobre. E o nobre exerce, né, um nobre ruim, ele exerce o poder pelo poder, ele precisa lá porque precisa ocupar uma posição de topo numa determinada hierarquia social. Os Moreira Salles, com muito mais sofisticação, com muito mais inteligência, com muito mais tradição, fazem isso também. Então, veja, o Edinaldo é um aventureiro da contemporaneidade, né, no sentido de que ele está se realizando agora com estratégias muito antigas, muito brasileiras. E os Moreira Salles? Ora, se eu for, né, traçar a árvore genealógica deles, eu vou chegar em coisa muito antiga, certo? Então, a árvore genealógica do ponto de vista de alguém com posições de poder, tá? Eu quero dizer, eles governam o Brasil há muito tempo. Então, os Moreira Salles, eles exercem esse tipo de poder e esse tipo de tradição há mais tempo, com mais sofisticação, eles se estabelecem como elite. Mas um sonho de um Edinaldo é se tornar isso. O sonho de um Edinaldo é se tornar isso. E esses sonhos não tem nada a ver com o sonho burguês de ser rico, morar na cidade, ser visto, porque é um sonho de ser nobre, é um sonho tosco de ser um certo tipo de aristocrata, que é o aristocrata patrimonial brasileiro, que exerce o poder pelo poder e quer manter sua estrutura específica. Veja como eu olho pro Edinaldo, eu olho pro Moreira Salles e eu olho pro Barbário e eu vejo coisas muito similares. Vocês estão entendendo? Porque parece que a pergunta que fica é: o Brasil está se alterando e melhorando, ou o Brasil ele está apenas sendo a mesma coisa? Me parece que o Brasil continua sendo a mesma coisa e tudo de novo que surge no Brasil é para ser apenas mais do mesmo. Quem são os líderes evangélicos que estão com o Bolsonaro crescendo aí? São outros Edinaldos. O Malafaia é um Edinaldo. O cara lá do Republicanos, o Marcos Pereira, é um Edinaldo. São todos Edinaldos. Homens que vieram de baixo, ou seja, eles são oriundos, talvez, não sei todos, tá? Mas a maior parte, de famílias pobres. Só que a mentalidade dessa família pobre, né? E aí, olha só que louco, Riso, né? Pra, vamos dizer, negar aqui o que pensam, sei lá, alguém estritamente marxista, né? Ele não tem um pensamento de classe. Ele pensa exatamente como um lorde, né? Com um topo da cadeia patrimonial brasileiro, como alguém de uma classe social diferente da dele. Ele quer ser exatamente um Moreira Salles. O Edinaldo, o Marcos Pereira, esses caras querem tudo ser isso. Eles querem se estabelecer perto do topo. Pega o Rueda do União Brasil, mesma coisa. Todos esses caras querem ser a mesmíssima coisa. Porque parece que o destino de uma carreira de alguém que administra esse país é ser isso e fazer isso. Todo mundo quer ter uma mina de nióbio que vai dando dinheiro com alguma das maiores margens do mundo, como o Moreira Salles. Todo mundo quer isso, entendeu? Todo mundo quer ser uma das famílias ricas e poderosas do Brasil, que só é rica e poderosa, e aí a função dela é se manter rica e poderosa. Não rica e poderosa através do capitalismo puro e simples, mas utilizando da estrutura patrimonial de amarras com o Estado brasileiro, pra aí sim beneficiar um negócio específico, é o que os Moreira Salles fazem. Vamos lá, o que eles têm que tem em comum entre o Banco Itaú, né, o antigo Unibanco, que também se fundiu com o Itaú, e a mina de nióbio? Uma relação bastante promíscua com o Estado brasileiro, de modo a proteger o trabalho capitalista das empresas deles, entendeu? Então, veja só, quando eu falei o Brasil precisa de um golpe, é uma pergunta complicada, porque todo mundo, o Brasil já teve golpes, e todo mundo que tenta criar um determinado tipo de imaginação que faça uma ruptura com esse tipo de arranjo que a gente tem de país, todo mundo acaba, no fundo, incorrendo nisso. Ele quer ser parte desse Estado patrimonial, ele quer ser, o que eu quero dizer é o seguinte: quando o Bolsonaro tentou o golpe dele, ele
tava sendo apenas um Edinaldo, entendeu? Eu não consigo separar o Bolsonaro do Edinaldo, ou dessas figuras menores que vão ascendendo hoje. Então todas elas vão ascendendo, tá? E eu no máximo consigo diferenciar eles, por exemplo, de um Barbalho, tá? Ou de um Moreira Salles. Não, o Moreira Salles já veio uma coisa estabelecida, mais tradicional, tá? Mas quando, vamos supor que chegue ao topo da cadeia alimentar, tá? Um Edinaldo consiga, depois de administrar a CBF por um tempo, não for preso e tal, e aí ele faz os casamentos certos, compra as coisas certas, se estabelece de maneira certa, bota os filhos pra andar com as pessoas certas, o Edinaldo entra na estrutura aristocrática brasileira. Ora, se ele chegar lá, é pra ser a mesma coisa que um Barbalho, ou sonhar um dia ser um Moreira, ter a sofisticação do Moreira Salles, ter uma sofisticação que certa elite, esta elite que hoje que tá mais presente em São Paulo e no Rio de Janeiro, tem a elite que sabe investir em grandes fundações, a elite que joga o grande jogo global, entende, Rafael Almeida Riso? Sim. Certa elite sabe jogar o grande jogo global. É isso que esses caras, talvez, eles não tenham condições de fazer, mas eles sonham que seus filhos entendam isso. O Edinaldo com certeza não tem ideia que é isso que ele quer. Ele talvez tenha uma intuição de que seja isso que ele quer, entendeu? Mas ele não vai conseguir. Quem consegue? O Gilmar Mendes? Tá todo mundo falando da relação que o Gilmar tem ali, DP, não sei o que. Beleza. O Gilmar Mendes é um homem inteligentíssimo. O Gilmar, ele é provavelmente mais inteligente do que todos esses nomes que eu falei aí, tá? O Gilmar entendeu como chegar e como ficar. E o Gilmar, ele quer ser um aristocrata e um grande oligarca, e ele será. A real é, o Gilmar vai conseguir, entendeu? O Gilmar, assim como várias outras pessoas, várias outras figuras, ascendem a posições de poder, e eles querem moldar o Brasil de modo que o Brasil se encaixe com ele. E aí seus descendentes façam parte desse grande grupo de pessoas que administram o Brasil, que eu já fiz uma vez uma explicação numa live, tá? Que era a festa de aniversário do Sarney. A festa de aniversário do Sarney era um grande encontro dessas pessoas. A festa de aniversário do Sarney era o encontro dessa elite. Essa elite que nos administra. Eu sempre falei pra vocês, se você não odiar profundamente essa elite, não adianta conversar conosco, porque você não tem relação com o sentimento que nos move. O que nos move é destruir essa elite. De alguma maneira, eu vejo o Moreira Salles, eu quero prender o Moreira Salles. Mas ele não cometeu nenhum crime. Eu sei, ele não cometeu nenhum crime. Mas eu vou ter que, caso a gente chegue ao poder, destituir o Moreira Salles dos instrumentos de poder que ele tem. Assim como eu preciso destituir o Edinaldo, assim como eu preciso destituir os Barbalho. Como nós vamos fazer? Como nós vamos fazer isso? Vocês entenderam aqui o tamanho do problema? Ó, o José Neto falou, Renan, eu não consigo odiar. Se você não odeia, José Neto, você não entende o que você tá fazendo, porque o ódio que você tem que ter dessas pessoas é um ódio genuíno. É um ódio verdadeiro. O ódio tem que ser genuíno. Porque lembra que eu falei? Aí você tem que sair da ideologia. Tipo assim, odiar o Jean Willis, odiar um esquerdista bobo, odiar o Glauber, é besteira. Simplesmente porque essas pessoas estão numa camada externa frágil. Um dia pode ser que o PSOL chegue ao poder, mas ele não vai exercer o poder pra valer. Assim como o PT chegou no poder, ele não exerceu o poder pra valer. Se você vai tirando, né? Vai tirando essas camadas aí, você vai chegar onde? No coração. E no coração tá morando o João Moreira Salles. No coração tá o Edinaldo, sacou? O coração tá ali. E você tem que entender que é ali que tá o problema. Este problema é muito profundo, porque não há ideologia que sobreviva a isso. Veja, a esquerda e a direita são arranjos muito modernos, são arranjos da modernidade. Eu sou progressista e eu acho que a sociedade tende a isso e aquilo, e blá blá blá, beleza, são as que são modernas. Não, a direita é uma categoria moderna, a direita é liberal, categorias modernas, tá? Essas categorias modernas que estão aí, elas não resistem entendeu? Ao true Brasil, ao Brasil real. Ou seja, todo esquerdista brasileiro, moderno que seja, ou direitista moderno, tendem a se tornar um Edinaldo. Tudo tende ao Edinaldo. A inércia nossa é o Edinaldo. Tudo tende. Você vai pra cá e há uma energia que te puxa e te torna um Edinaldo. Recentemente, né, saiu na Time usar uma tecnologia chamada CRISPR pra montar o tal do lobo atroz, ou lobo terrível, é o direwolf, né? Não foi montado um direwolf, pra vocês entenderem. Na verdade, pegaram o gene do lobo cinzento, pegaram o genoma do lobo cinzento, eu não sei falar aqui nos termos corretos, né? E aí eles compararam com o genoma do direwolf e eles fizeram uma edição de 20 genes do lobo cinzento, porque aparentemente, de acordo com a empresa que fez isso, o direwolf compartilhava os genes restantes. Eles fizeram uma edição com uma técnica chamada CRISPR, que já é conhecida, não foram eles que inventaram, e com essa técnica eles editaram, e aí ele parece ser um direwolf, mas na prática ele não é um direwolf, né? O que me parece, tá? O genoma brasileiro é o genoma do Edinaldo, é o genoma do Barbalho, é o genoma desses caras, e tá muito caro. Então, por mais que a gente edite nosso genoma pra gente se parecer com um fenômeno contemporâneo que tá acontecendo nos Estados Unidos ou na Europa, e a nossa elite fica o tempo todo tentando alterar seu genoma, naquilo que é essencial,
material, no genoma dela, tá um Edinaldo. Então, por mais que o Moreira Salles vai lá, tem um que é cineasta, sabe? Aí que é filmes, tal, fundações, programas culturais. No que interessa, a alma dos Moreira Salles é o Edinaldo. No que interessa no STF, com eles citando palavras em latim e citando teorias, e aí o Barroso vem falar, né, do neoconstitucionalismo, no coração dele bate um Edinaldo. No coração de tudo isso que roda na nossa elite, bate um Edinaldo. Então quando o Edinaldo tá lá olhando o poder que ele tem na CBF, o que o Edinaldo vê na prática, ele olha pro lado, o que ele vê, tá? Ele vê esse Brasil como uma oportunidade, igual certos colonizadores viram, tá? Fique rico, morra tentando, vou fazer o meu aqui, e faz aliados estranhos pelo caminho, que não tem nenhum tipo de convergência, tirando a vontade de ocupar esses espaços e mamar nesses espaços como se não houvesse amanhã. E é por isso, porque certa intuição da classe média, porque a classe média é um fenômeno da modernidade, e a classe média aqui no Brasil responde a essa elite dizendo que políticos não prestam e que essa elite não presta, e é uma intuição correta, pois que a classe média vem com uma resposta que é assim, político não presta e a política corrompe. Que é uma coisa meio udenista, que é uma coisa muito comum, é uma visão de mundo. Vamos dizer, aqui no Brasil, a gente pode usar um exemplo, o nosso querido amigo Nando Moura, né? Que ele adota uma posição muito conveniente do nada presta. Não é que a política corrompe, não é que a política... Se você não entender quem você é e o que você tá fazendo, você nunca vai poder enfrentar os seus inimigos. E a política, como ela permite que você ascenda a esse papel de patrimonialista, a política ela apresenta tentações, mas as tentações são palpáveis, elas têm nome, CPF, elas têm posições, elas têm CNPJ, entendeu? A política te permite lidar com os donos do poder. E os donos do poder, eles, como eles funcionam como uma lógica meio medieval, eles vão te encaixando em hierarquias regionais. Então, a política vira e fala, se encaixe nesta posição aqui na hierarquia e você vai se suprir, você vai se alimentar aqui e talvez você vire um nobre aqui no jogo. Depende da sua capacidade de ascender. Que é isso que a mentalidade de centrão faz. Portanto, veja, as pessoas percebem que a resposta política pro problema brasileiro nunca funciona porque todo mundo que você coloca na política acaba se encaixando nesse aparato, certo? Como bolas numa árvore de Natal, você vai se encaixando ali na árvore de Natal e você não serve pra nada, que é o bolsonarismo. O bolsonarismo é o seguinte, são várias bolas, o Nicolas é uma bola muito bonita e reluzente, outra é uma bola menor, outra é azul e tal, na árvore de Natal de quem? Do Valdemar. São bolas, né, aquelas bolas de árvore de Natal na árvore do Valdemar, que você vai pendurando, e o Valdemar liga uma luzinha, e eles botam um hino do Brasil tocando do lado da árvore de Natal, põe uma estrela com a cara do Bolsonaro no topo, muito linda. Nossa, no fundo, eles só se encaixaram numa estrutura. E eles fingem que tem uma rebelião, mas não tem rebelião nenhuma, porque eles são parte do Estado patrimonial brasileiro. E eles não têm nenhuma vontade, nenhuma disposição em enfrentar o Estado patrimonial brasileiro. Muito pelo contrário, tudo que o Bolsonaro quer é ele, a família dele e seus aliados mais próximos se tornando parte dessa estrutura patrimonial. Eles querem ocupar um naco. E por que eles falam que eles querem ocupar um naco? Ora, porque de maneira legítima na cabeça deles, o povo brasileiro assim o quer. O povo brasileiro quer ver Bolsonaro como uma espécie de rei. É como se falasse assim, encaixa aí, o João Moreira Salles vai um pouco pra cá, o Sarney vai um pouco pra lá, fulano vai pra lá, encaixa aí o mito, ele tem que estar aí com vocês, entendeu? E o Bolsonaro, eu quero ter dinheiro direito a participar disso aí também, pô, também quero comer filé mignon. É isso. É apenas isso. É apenas isso. E o que vai, vamos dizer, te impedir de fazer parte desse jogo é exclusivamente o ódio. Logicamente com o entendimento. Ódio e entendimento. Porque o entendimento de como funciona essa máquina, esse jogo, essa lógica, né, faz compreender para além das ideologias, para além da espuma. Mas o ódio te mantém alerta, cara. O ódio tem que te manter alerta. A raiva disso te mantém alerta. A raiva de ver essa injustiça o tempo todo. E a raiva de uma determinada, esta sim, elite, que te impede de se realizar. Então, olhando pra você que tá me assistindo aí, acha que você tava andando alguma coisa na vida, você tava com um negócio, tava começando a andar, ou um emprego que você tava indo, alguma coisa na sua vida que começa a evoluir, em algum momento ela dá errado. O negócio tá andando, vem uma crise, e aí seu negócio não anda. Comprei algo, tô feliz, tal, sou assaltado. Mas toda vez que você começa a se realizar, o Brasil te impede de se realizar. É como se o Brasil estivesse permanentemente puxando o seu pé. Tum. E você vai, puxa o seu pé e cai. Vai, puxa o seu pé e cai. Vai, puxa seu pé e cai, tá? Isso é um problema que vocês todos sentem. O Brasil é o país do voo de galinha. O Brasil é o país do pode ir, mas não vai, né? É o do quase. É o do,
Foi por pouco. E agora, mais do que nunca, como já não foi tantas vezes, e como acho que a gente teve um acúmulo, a gente teve um acúmulo muito grande de derrotas e a internet não nos fez bem, eu acho que a gente pode falar com certa tranquilidade que a democratização permitida pela internet não vem fazendo bem para as pessoas, a situação vem piorando em alta velocidade. E como ela vem piorando em alta velocidade, você tá percebendo que tá ficando muito difícil dar certo aqui. E isso tem que te dar ódio. Então o ódio é necessário, tá? O ódio, ele é necessário. E aí vamos pra pergunta. O Brasil precisa de um golpe? O Brasil precisa do uso da força para destituir essas elites? A resposta é meio óbvia, né? Todos os golpes que foram dados no Brasil, eles não alteraram a mentalidade vigente no Brasil. Talvez, e aí eu posso até, vamos dizer, falar com o Orlando disso, né? Porque o Orlando vai... Acho que o Orlando vai vir com isso. Mas a natureza do brasileiro é ser patrimonialista. A natureza do Brasil é o Edinaldo. Então não adianta eu dar 1000 golpes, ou eu alterar, ou tentar 1000 constituintes, que você não vai conseguir alterar a natureza nossa. Que é isso, porque assim, se eu mudar... Se eu deixar de ser Edinaldo, não mais serei brasileiro. Sabe, tipo, todo brasileiro é Edinaldo, sabe? As suas bolas são Edinaldo? Não, calma. Aí está misturando os exemplos aqui, tá? Todo brasileiro é Edinaldo, precisamos ter sucesso sendo brasileiros. Então precisamos ter sucesso sendo Edinaldos. A gente ficaria preso nisso aqui, tá? Pra ter sucesso, preciso ser brasileiro na nossa lógica. Pro Brasil ter sucesso, o brasileiro precisa ter sucesso. Então pro Brasil ter sucesso, o Edinaldo precisa ter sucesso. Ou seja, não dá pra fugir do Edinaldo, se o Edinaldo for a nossa natureza, que é uma natureza meio que pré-moderna. Toda cultura, tá? Ela precisa dar certo sendo ela própria. Você vai procurar o que há de melhor na sua cultura e você quer fazer dela algo que se apresente pro mundo e diga: ei, eu tenho algo interessante a apresentar, certo? É o que a Argentina vem tentando fazer, tá? O resgate que o Milei vem fazendo do passado da Argentina, passado pré-século XX praticamente, falando: a Argentina já foi o melhor lugar do mundo pra se viver, o lugar mais próspero, e a gente estragou tudo e agora quer voltar. Ele tá construindo uma autoestima argentina, né? Que pode ser que aconteça, pode ser que dê certo. Os argentinos sempre tiveram uma autoestima muito alta, eles só estavam dando errado enquanto se achavam os melhores, né? Eles se achavam a última bolacha do pacote no pacote de bolacha vagabunda. Mas assim, eles estão... Né? Parece que a gente não consegue fazer isso. E parece que toda vez que a gente tenta apelar pra algo genuinamente brasileiro, a gente dá errado, mas eu não acho que nós somos apenas um Edinaldo. E esse é o ponto. A alma brasileira é muito mais do que um Edinaldo. O Edinaldo é a expressão dessa alma no seu aspecto mais baixo, que é esse aspecto cordial, patrimonial, esse aspecto... como é que eu posso colocar? É um aspecto rasteiro que quer o poder como vaidade, o poder como estética, tá? E não busca o exercício virtuoso do poder. E o exercício virtuoso do poder, que é a prática da boa política, é a mais nobre de todas as artes. E já houve brasileiros que praticaram isso. E o ponto é, já houve lideranças brasileiras desta natureza, dessa magnitude, em várias áreas da vida humana no Brasil. Então, nós também somos Edinaldo, mas não somos apenas Edinaldo. O que todos nós, né, alguma coisa que talvez esteja na alma, no gênero do brasileiro, que seja... Isso nós não nos adaptamos tão bem à modernidade, a modernidade nos faz mal. A cultura de massas da modernidade nos faz mal, e nós não conseguimos entender, sabe, a burocracia impessoal weberiana, né, que por isso que o nosso funcionalismo público é uma bosta. A gente não conseguiu entender o capitalismo de certa maneira impessoal. A gente não consegue respeitar a individualidade porque a gente é profundamente confuso, né? Então as nossas individualidades... Não é que a gente é coletivista. A gente é o indivíduo que não respeita outro indivíduo. Então a gente é uma massa de indivíduos que não se respeitam mutuamente. A gente é individualista. Então tem uma série de problemas ali que fazem parte da nossa natureza, mas a nossa natureza não se restringe apenas a isso. Então a gente tem que encontrar os elementos positivos, odiar os elementos negativos, tá? E com base nisso construir um caminho. Veja, o mundo, né, os consensos liberais do mundo estão caindo. A gente vem falando, a gente tem valetes sobre isso, a gente tem material sobre isso. Os consensos liberais do tal do Ocidente estão caindo. E o Brasil é um país com uma cabeça meio pré-moderna e meio que ele tá vivendo a modernidade e já a modernidade tá passando. Tá vindo outra coisa ali. Estão falando em cesarismo, tem um monte de coisa. Pode ser que, né, nem nada, seja apenas uma fase esquisita do mundo, mas pode ser que, né, toda essa onda passe e venha coisas absolutamente novas, tá? E nós vamos continuar existindo como nação, talvez, tá? Talvez. E nós vamos continuar, talvez, existindo como cultura. Então nós precisamos, né, é a nossa responsabilidade, formar lideranças que combatem e odeiam nossos principais aspectos e que a gente faça um diagnóstico desses aspectos e que a gente os supere. E como essa superação necessariamente é cultural, fica essa pergunta: você vai precisar dar um golpe pra isso ou não? Ora, qualquer um que exerça o poder de maneira violenta pra derrubar uma estrutura, se não souber o que coloca no lugar, o golpe vai ser inútil como praticamente, como
todos os golpes, não só no Brasil, mas na América Latina foram. São golpes inúteis que substituem um Edinaldo pelo outro, um Barbalho pelo outro, um Moreira Salles por outro. Você só tá trocando a estrutura patrimonial ali. A gente precisa de algo mais profundo. A gente precisa de algo diferente, entendeu? Então, eu me vejo, às vezes, gente, isso aqui é até um desabafo agora, me repetindo nas coisas que eu falo. Então, quando eu vejo que eu tô falando do Barbário e da cópia, aí quando eu vejo que eu tô falando do Edinaldo, aí quando eu vejo eu tô falando qualquer coisa, do Valdemar, eu tô falando do mesmo assunto. Eu tô falando do mesmo assunto. Só muda a cara, só muda o endereço, só muda o nome, só muda o interesse específico, mas são todos o mesmo assunto. Se eu for falar do Musk, não é o mesmo assunto. Nos Estados Unidos, não sei se você entende. A dinâmica do Musk é outra. Por mais que você vai até encontrar algumas coisas em comum, tá? O ponto é, o Edinaldo é mais parecido com o Musk ou com... Desculpa, o Moreira Salles, coloque aqui no chat. O Moreira Salles é bilionário, o Musk é bilionário. O Moreira Salles é mais parecido com o Edinaldo ou com o Musk? Me parece que o Moreira Salles é muito mais parecido com o Edinaldo do que com o Musk. Por mais que ambos sejam milionários, tenham grandes empresas, por mais que eventualmente nióbio distraído numa mina do Moreira Salles tenha em algum momento sido usado pela SpaceX. Eu não sei se a SpaceX, eles são muito econômicos nas ligas que eles usam, né? Mas pode ser que sim, que tenha sido usado, e ainda assim, por mais que o Musk e o Moreira Salles frequentem talvez alguns lugares em Nova York, o Moreira Salles parece muito mais o Edinaldo na alma dele. O Moreira Salles é muito mais próximo de Edinaldo que o Musk. E é isso que eu acho que é interessante pra gente entender, tá? Que a dinâmica americana é uma dinâmica muito diferente da nossa. Ela é profundamente diferente da nossa. E a gente fica procurando ter resultados em termos de sociedade, em termos de capitalismo parecido com a dos Estados Unidos, sendo que a nossa mentalidade é a do Edinaldo. E, gente, o Edinaldo, se você tem a mentalidade do Edinaldo, você vai viver num eterno Piauí. Se você tem a mentalidade de um Edinaldo, você vai viver num eterno Piauí. Você não vai viver no Texas, você não vai viver na Califórnia, você vai viver no Piauí. Piauí, inclusive, nome da revista do João Moreira Salles, certo? É dele. A revista Piauí é desses caras, né? Então você vai viver no Piauí, seja na revista progressista, usada como instrumento de combate político e de formação de ideias da família Moreira Salles, quanto o estado do Piauí, um local em que uma pequena elite patrimonialista sórdida vive e se abastece do Estado nacional, tá? Porque o Piauí, ele vive do Pacto Federativo Brasileiro e da exploração de uma população ignorante que não tem a menor ideia que é explorada e continua elegendo os mesmos algozes o tempo todo, né? O Carlos Melo falou, como se não tivesse um enorme conflito de interesse no que o Musk faz no governo. O Musk vive de contratos com o governo, sim, contratos com o Pentágono, contratos com a NASA, os benefícios, os subsídios que a Tesla, ele vive. Mas mesmo com isso em comum, a natureza dele com a dos Moreira Salles é completamente diferente. O Musk é um imigrante de primeiríssima geração. Ele não é filho de um outro imigrante. Ele é um imigrante sul-africano que, com base na sua capacidade, construiu um império. Ele se torna bilionário antes de ter esses contratos. Se eu não me engano, o primeiro contrato que ele vai ter com o governo é já na SpaceX, antes da Tesla, tá? Ou seja, pra ele já estar construindo foguete, né? Ele já ganhou o dinheiro dele antes. E ele não tá montando a Tesla, nem esse aparato, pra montar uma família que vai ficar, sei lá, cuidando do estado do Wyoming. Não é o fim dele. Ele tem as relações com o estado, mas não é o fim dele, entendeu? O fim dele é meio maluco, ele quer ir pra Marte e tal. É diferente. É diferente. Eu não nego que tem essas relações com o governo. Não nego. Até porque eu também não sou dessa ideia, uma dicotomia. Não, ou é governo ou é iniciativa privada. Mentira. Essas duas coisas sempre se amarraram e sempre se amarraram bastante nos Estados Unidos. Muito mais do que as pessoas se imaginam, tá? Aliás, os Estados Unidos é um país que, assim, o lobby acontece de maneira descarada. O lobby nos Estados Unidos é descarado. Primeiro que a profissão do lobby existe, ela é legalizada. E assim, as doações para as campanhas são privadas. E os vários deputados americanos, os senadores, eles estão lá trabalhando a favor de um lobby empresarial específico. E não negam e não escondem para ninguém. Então todas essas coisas existem, tá? Mas dito isso, não é a mesma natureza. Não tem como ser a mesma natureza, tá? A alma de um é muito diferente da alma do outro. Por mais que eles vão fazer os mesmos procedimentos em algumas coisas, entendeu? Essas coisas são diferentes em si. Falando em Edinaldo, né? Disse que tem um vídeo viralizando do Rica Perrone. Tem um vídeo? Tá todo mundo falando do vídeo do Rica Perrone, eu quero ouvir. Qual? Vamos ouvir o Rica Perrone. 6 jornalistas da ESPN foram afastados porque falaram mal da gestão do Edinaldo. E a ESPN negocia, ou já tem, não sei, os direitos da Série B do Campeonato Brasileiro. Portanto, um telefonema resolve tudo. Lembra quando aconteceu o negócio da eleição do Ronaldo, que eu fiz um vídeo aqui e eu falei tudo o que ia acontecer? Modéstia à parte, eu não errei nada. Eu falei que a imprensa não ia repercutir. Não repercutiria porque são parceiros comerciais. Os jornalistas iam
iam fingir de morto, ia pintar uma porra de uma cortina de fumaça, treinador da seleção e o caralho, ia todo mundo ir deixando pra lá, o Ronaldo pra lá, deixa pra lá, o absurdo que foi, deixa pra lá, só que aí a revista Piauí veio com 80% do que eles vinham, hein? Por algum motivo, saiu um pedaço, mas tá na gaveta de alguém. De repente vem a notícia e alguns jornalistas corajosos, que não têm muita noção talvez de como a banda toca, foram lá e falaram, ó, isso aqui tá errado, isso aqui é um absurdo e tal, não sei o que, então... Se você não tem nenhuma relação comercial com a CBF, você corre o risco apenas de ser censurado por outras vias. Ligar no seu patrocinador, como já fizeram com o meu e etc, para tentar fazer uma pressão, né, para tentar te prejudicar financeiramente, que é o que manda no mundo. Tudo isso que a gente tá falando aqui é sobre dinheiro, tá? Não tem nada que não seja sobre dinheiro. Então, ele liga lá no seu patrocinador, mas se for numa emissora, é mais fácil. Eu ligo pro chefe da emissora e falo, irmão, sabe o direito de transmissão que você tem aqui da Série B ou da Série C ou do Copa do Brasil? Então, a gente é sócio. O cara aí tá falando mal de mim na emissora. Tira o cara. E aconteceu agora na ESPN. Afastaram 6 caras do jornal da ESPN porque eles criticaram a gestão da CBF do Edinaldo. Ora, eu não posso criticar? Não, você não pode criticar. Você entendeu lá em cima como é que funciona? O esporte não tá servindo pra você perceber como é que funciona. Eu tenho o direito, eu tenho o poder, eu tenho o dinheiro. Eu distribuo esse dinheiro. Eu distribuo um ativo que todo mundo quer. Se você não jogar meu jogo ou se você atrapalhar o meu sistema, eu derrubo você. E ninguém vai falar nada, porque nós, brasileiros, somos um bando de frouxo. Nós somos um bando de bunda mole. É isso que a gente é. Ó, falta de ódio aí que eu falei. Ó, falta de ódio, porque nós não temos ódio. Torcedor maluco, clubista, que eu acho a coisa mais engraçada, a reação do cara ao assistir um cenário desse, em vez dele entender e falar, cara, peraí, será que esse jogo não é jogado em outras esferas mais importantes? Porque tá desenhado o joguinho, é só você trocar os personagens, o jogo tá desenhado. Aí você olha e fala assim, não, eu não vou entender. O que eu vou fazer? Eu vou lá na internet dizer que eu não torço mais pra seleção brasileira de futebol. Ah, porque teu time não tá no esquema? Teu time é honesto? Diretoria do seu clube, ninguém rouba dinheiro, ninguém leva dinheiro por fora ali, tá tudo certinho, tudo tranquilão, ninguém fez parte desse sistema todo, tá tudo certo do clube. Entendi. Não, só pra saber, porque realmente é muito prático. Não adianta você querer ficar fingindo que não, mas o meu time não, o seu time sim, cara, todos eles, irmão. Isso é uma puta de uma gangue, entendeu, mano? Um monte de gente fazendo um puta de um esquemão pra todo mundo sair ganhando, menos a gente, menos o futebol. E aí você tem um caso desse como o da ESPN, que eu acho uma merda, eu acho absurdo, lamentável, mas eu acho do cacete que isso seja exposto. Eu achei sensacional que isso foi exposto. Por quê? Primeiro, pra que o brasileiro tenha 10 minutos na vida dele de falar, porra, mas será que tá certo isso? Será que se eu olhar pro todo, eu não consigo enxergar isso em outros temas? Será que isso é razoável? Será que eu tô sendo manipulado e, portanto, sabendo que isso existe, esse foi só o que foi exposto e foi só com o futebol? Será que as informações chegam pra mim são corretas ou são as permitidas? Porque se já não existe mais liberdade jornalística, tá claro que não existe. Se não existe liberdade jornalística no futebol, se um presidente de Confederação Brasileira de Futebol tem o poder de fazer um negócio desse com uma emissora da Disney, uma ESPN, não é uma emissorinha, é ESPN, é uma emissora grande pra caralho. O que restou? Isso que vocês estão vendo é uma amostra grátis desse tamanho, perto do restante. E ainda tem gente que continua achando que não, nós vivemos num país democrático, que existe autonomia para se falar o que quiser, liberdade, você não é ameaçado, você não... Não, imagina, isso tudo é bobagem. Só que agora tá evidenciado, né? Agora tem um caso muito típico de um telefone tocando e de 6 pessoas sendo afastadas. Por que eles fizeram de errado? Eles ameaçaram alguém de morte? Eles agrediram alguém? Eles fizeram alguma coisa que não seja uma crítica? Que eu acho que é um direito do jornalista esportivo criticar e falar, a gestão é uma merda, essa gestão é uma merda. Eu tenho esse direito, não tenho? Eu acho que o trabalho de tal treinador é uma merda, o do outro é bom. Ué, eu tô aqui pra isso, porra. Não pode. Tirem as conclusões de vocês, mas tá ficando cada vez mais difícil, cara, porque se nem com tudo isso as pessoas acordam, fica muito difícil continuar discutindo. Perfeito, não há absolutamente nada pontuado que ele disse. Ele tá falando aqui, vamos lá, ó, relação promíscua entre público e privado, né, então... público, não, foi burro que eu falei agora, porque é entre privados, né? Mas é que a CBF é quase como se fosse um órgão público, tá? A lógica dela, como uma lógica democrática, representativa, né? Uma associativa ali, uma associação sem fins lucrativos, é quase como se ela fosse uma máquina estatal. Então a CBF, ela opera como se fosse um aparato do Estado, ela tem, né, o controle ali do que é o Brasileirão, Série A, Série B, a ESPN tem o contrato da Série B, aí ele corta, né? Então você é obrigado a ficar impedido, né, de
cometer determinados crimes, sacrilégios, como por exemplo falar mal da direção da CBF. Então você não pode praticar jornalismo. E aí fica uma situação muito complicada. Como é que você não vai praticar jornalismo sendo uma empresa de jornalismo? Ora, é o Brasil. Você não vai falar que o Edinaldo estabeleceu esses salários na CBF. Você não vai falar nada disso. Você vai só fingir e fica por isso mesmo. Todos os clubes brasileiros, todos os clubes da Série A assinaram e endossaram isso aí, porque eles também precisam assinar e endossar. E aí são todo mundo cúmplice de uma grande putaria, tá? O Edinaldo, ele soube se amarrar bem com quem importa, né? Vocês sabem do que eu tô falando. Ele soube se amarrar bem com quem importa. Então o Edinaldo tá trabalhando direitinho, tá? Pra ser preposto de um determinado grupo político que vai tomando de assalto o Brasil. Eles são novos sócios desse patrimonialismo. Ele vai ser um sócio minoritário ou alguém menor dentro da estrutura de alguém maior, que vocês sabem quem é. Então, é isso, né? É isso. Esse tipo de jogo funciona quando você tem dinheiro pra você ficar sugando de um determinado Brasil que trabalha e produz, aí ele abastece esse topo e esse topo vai repartindo os negócios. Todo mundo vai repartindo os negócios. Então é essa repartição de um bolo. Pra funcionar, você precisa taxar. Ao taxar muito, você tira a competitividade. E quando você cria injustiças e insegurança jurídica, você cria, vamos dizer, instrumentos não de incentivo à atividade capitalista, que é o que gera riqueza que no fim é taxada, mas você vai criando impedimentos para que o capitalismo funcione. E por isso nós temos uma economia tosca, rudimentar, bosta, que não opera. Porque o Estado patrimonial, ele vive da modernidade, do capitalismo, através da sua taxação, na prática, né? E através da obtenção dos privilégios que você tem de determinados setores. Um exemplo, o oligopólio bancário. Tem coisa mais supostamente capitalista do que o sistema bancário brasileiro, né? É um grupo de bancos que tem fundações, tem um aparato político monumental, um lobby monumental e que é amarrado à estrutura de poder do Brasil. E aí garante esse oligopólio, ganham dinheiro como querem, tem lucros exorbitantes como querem e fazem as pessoas crerem que, não, existe um capitalismo. Não existe, eles são uma estrutura oligárquica e seguindo essa mesma lógica. E isso em outros setores Irmãos Batista, Rubens Ometo e todos esses outros caras que a gente denunciou, e a gente tem que falar outros empresários que estão participando disso. Vamos falar, por exemplo, do Marcola, do PCC, que é outro empresário patrimonial, tá? Então, ele é mais empresário ou mais líder político? Ora, o Marcola é um líder político e é um empresário. E a atividade econômica dele, no fim, se submete à atividade política dele. Porque se a atividade central dele, assim como a atividade da turma do Comando Vermelho, a ocupação de territórios e o exercício de uma liderança sobre esses territórios, a atividade econômica serve para financiar essa atividade que é política. E a atividade política, o controle territorial, também gera benefícios econômicos. Então você cria uma roda, você cria um sistema, mesma coisa com todas as outras facções que estão em disputa. Esses caras também são sócios do Brasil. Esses caras também estão no jogo do Edinaldo. Esses caras precisam ser odiados. Por isso que eu falo, odeio o Oruan. Odeio o Oruan como você odeia o Edinaldo, como você odeia o Barbário. Você tem que odiar todas essas figuras. Você tem que estar alerta para todas essas figuras. Racionalmente, então tem que ter uma... Eu vi o Anderley Pastelo tá lá, não tem que ser ódio, é indignação. Chame do que quiser, tá? Eu já cansei de estar apenas indignado. Eu posso fazer um processo de cognição, como eu tô fazendo aqui, para mostrar como opera e como funciona isso, tá? É um processo de cognição que vai me deixar, vamos dizer, racionalmente indignado e achar isso errado. Só que eu posso, tá? Num processo intuitivo, falar, ok, eu tenho raiva, eu tenho ódio de todos esses caras. Eles me dão um ódio físico. Eu olho a cara do Edinaldo, eu fico com ódio. Eu olho o Barbalho, eu fico com ódio. Entendeu? É um processo já mais analógico. Tá aqui, ó. Vi Edinaldo, tô com raiva. Edinaldo, tô com raiva. Edinaldo, tô com raiva. Ué, não é isso? É isso, pô. Não é isso que a gente tem que fazer? Então eu fico com esse ódio. Eu acho que esse ódio é importante, já me deixou alerta. A cognição eu posso fazer. A questão seria um ódio estúpido, um ódio vazio. Mas não é vazio. Não é vazio. O meu ódio é racional e irracional.